Grande Lívia, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Sérgio, quando não temos informações financeiras, qual outro demonstrativo de saving você considera mais estratégico na parte de serviços, sobretudo? Muito obrigado pela pergunta, Lívia. Um abraço, bom ver que você está participando. Quando nós vamos falar de benefício de um projeto, benefício quantificável de um projeto, né, estamos falando da tangibilidade, a gente vai cair em duas formas de benefício tipicamente, que se subdividem em muitas outras, mas vamos começar. Uma delas é o valor de negócio. Então, pensando que a minha organização presta um serviço para outra organização, né, eu sou um business to business, que benefício eu estou trazendo para o meu cliente final? Por exemplo, eu posso gerenciar a divisão de contas a pagar para a minha matriz. Então, qualquer projeto que eu for fazer com relação ao meu setor de contas a pagar, que benefício isso vai trazer para a matriz em si? Tá certo, internamente eu vou reduzir custos e tal, mas o que a matriz vai ver? A matriz vai ter ganho de, por exemplo, ela vai aumentar a capacidade disponível? Isso tudo vai depender muito da forma como você recebe também. Por exemplo, se a matriz, se o teu cliente, em vez de ficar só falando de matriz e filial, né, mas se o teu cliente te paga por pessoa, ou ele te paga por transação, ou ele te paga um valor fixo. Dependendo da maneira como você recebe, esse projeto vai ter um impacto diferente para ele. Por exemplo, se ele te paga um valor fixo e você faz uma melhoria que reduz o teu headcount, você está trazendo para ele, no final das contas, ele paga um valor fixo, não faz a menor diferença. Mas você está liberando capacidade para ele. Eu precisava de 10 pessoas para rodar todas essas contas a pagar aqui. Agora eu faço isso com 8. Eu tenho 2 pessoas pelas quais o cliente já paga, que podem fazer outro serviço para ele. Então essa é uma das formas que eu tenho como quantificar um ganho financeiro, no caso, para o cliente. Eu posso ver o quanto de capacidade eu gerei na minha organização, que já é paga por esse cliente, que vai poder prestar outros novos serviços para esse cliente. Essa é uma das formas de ver valor de negócio, né? Mas sempre pensando de dentro para fora. Agora, quando eu penso só para dentro, aí eu estou falando de uma coisa um pouco mais quantitativa. E fica bastante difícil sem ter os dados financeiros acurados. Mas há algumas estimativas que você pode fazer que vão ter que ser validadas pela tua controladoria de uma forma ou de outra. E a gente volta na questão do Project Charter, né? Você vai ter que estabelecer lá, olha, os benefícios vão ser medidos da forma tal, A, B, C, D. Por exemplo, os benefícios vão ser validados pela controladoria, então a controladoria vai ter que te dar essas informações. Isso tem que estar no contrato. Porque se você não entra num projeto em que a organização espera que você traga 100 mil, 200 mil, 1 milhão de reais em benefícios, que vai ter que ser aferido pela controladoria ou pelo teu financeiro, se nenhum dado inicial vai te ser passado. Da mesma forma, se eles não forem a oferir esses dados, você vai falar, tudo isso vai ser feito por estimativa. Nós vamos trabalhar em horas homem, ou em cabeças, ou em número adicional de transações, e vamos estimar o ganho. Por exemplo, se eu recebo por transação e entregava 100 mil e passo a entregar 120 mil, eu tenho um delta aí de 20 mil transações a mais que eu estou faturando por mês. Se o financeiro não vai te dar dados exatos com relação àquilo ali, e você combinou no charter que as estimativas seriam aceitas, você pode estimar qual é o valor e dizer quanto que você ganhou em incremento de receita, naquele caso, olha assim. Então, no final das contas, isso tudo vai depender e muito de qual é o teu modelo de negócio com o teu cliente para poder definir o valor de negócio daquela melhoria e qual é o acesso à informação interna que você tem. Quanto menos você tiver, mais você vai ter que trabalhar com estimativas. E para isso daí você tem o bom e velho Google, né? Então, certas coisas você pode acabar estimando pelo Google. Por exemplo, você pode, se você tem um ganho de produtividade que se fazia com 20 pessoas, passou a fazer com 18, você pensa 2 pessoas em um ano, são 24 cabeças, há um salário de R$1.000 como referência, 24 mil reais, custo total de folha de pagamento é na ordem de 2 vezes, e você pode usar essas estimativas sem grandes medos,
se foi combinado no charter. É muito difícil, no final do projeto, tentar explicar o que foi o teu cálculo, porque a tendência a não aceitar vai ser grande. Porque isso vai ser apresentado para o CFO, eles vão falar, a Lívia está aqui com um resultado de R$100 mil, você concorda com isso? Não, nunca concordei. Esses números não são meus, eu não validei, não passei nada. Aí você vai explicar, não, mas eu assumi isso, assumi aquilo, e vai ser tarde demais. Então, esse é outro dos erros que eu já cometi, então eu espero que você não tenha que repetir para ver isso. A grande questão, no final das contas, é combina. Combina no charter como que vai ser feita essa avaliação de desempenho. E outra, você pode usar outras medidas também de tempo, e se for Sim. esse o caso, né, você pode trabalhar com as medidas do Lean, basicamente, lead time, o TACT da linha, você aumenta a produtividade porque você reduziu o TACT, absolutamente, você time. Desculpa interromper, professor, mas é absolutamente essa a saída alternativa. Entretanto, quando você pensa no que a organização está esperando de você, eles querem ver o cifrão ali, né? E a maneira, se nada mais for dado, em termos de informação, aí sim, vamos trabalhar dentro do que é SLA e do que é KPI. Inclusive, eu quero chamar a atenção porque há determinados indicadores de desempenho, alguns desses que o professor acabou de mencionar também, que são contratuais, dependendo do tipo de acordo que eu tenho com o meu cliente. Por exemplo, numa indústria eu vou ter nível de qualidade, medido em ppms. Você tem um limite aí de 1 ppm, 10 ppm, 100 ppm, depende da indústria. Eu posso ter na parte de serviços, uma questão transacional. Olha, 95% das minhas transações vão ser executadas dentro de 2 dias úteis, ou algo parecido. Se você estiver no vermelho, ou não estiver atingindo algumas dessas metas, pode ser que você seja chamado a pagar multas para esse cliente. Isso tipicamente vai estar em contrato, então é interessante também fazer uma análise de compliance no teu contrato para ver como que você está em comparação, para ver qualquer gap que você tenha de desempenho em relação àquele contrato, para saber onde que de onde que pode vir mais benefício, que vai ser de ordem financeira também. E mesmo que ele não tenha uma penalidade prevista em contrato, há elementos que podem abrir uma cláusula de quebra contratual. É muito comum hoje em dia você ter algo no tipo, olha, se você não atingir essa meta por um mês, não tem problema nenhum. Mas a partir do 3º mês seguido, nós entendemos que você está em não compliance com o que está contratado e o cliente se reserva o direito de encerrar o contrato. Unilateralmente. E aí você tem o valor inteiro do contrato em risco. Então, alguns CFOs vão brigar com você e vão falar assim, não, mas isso é um projeto muito menor, você não pode botar o valor do contrato inteiro, mas a gente tem que trabalhar com o que está escrito. E se há um acordo de trabalho, né, um statement of work, com o nosso cliente, que está estabelecendo que depois de 3 meses, às vezes até 1 mês, no vermelho, aquele contrato está aberto para ser cancelado, esse é um risco financeiro que você pode considerar no teu projeto, e se você fechar aquele projeto de maneira positiva, com sucesso, definitivamente você deve contar aquele benefício como algo atingido pelo projeto. Você salvou o contrato. E não é exagero dizer isso, não. Hoje em dia, especialmente, em determinadas áreas, especialmente na indústria de serviços, mas também em indústria, há muita concorrência vindo de vários lugares, e tudo o que você não atinge no contrato, por mais que eles não busquem esse cancelamento unilateral, o cliente vai usar aquilo como uma alavanca de negociação. E vai falar, lembra que lá no passado você teve 4, 5, 6 meses no vermelho e eu podia ter cancelado, não cancelei? Pois agora nós vamos sentar e renegociar preço.